Olá, professores! Nós somos as PEC de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá, Lilian Scala e Thaís David, e conversaremos com vocês neste vídeo a respeito da sondagem. Bem, no mês de março, vocês receberão instruções sobre a sondagem de língua portuguesa. Naquele momento, nós tínhamos falado sobre a aplicação. Então, vamos agora para a parte 6. Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer professor, vemos, por trás de suas ações, que há sempre um conjunto de ideias que as orientam, mesmo quando o professor não tem consciência dessas ideias, dessas concepções e dessas teorias. Elas sempre se fazem presentes. Antes de começar a falar da sondagem propriamente dita, nós vamos retomar algumas teorias. A primeira delas é a teoria empirista, na qual o processo de ensino é caracterizado por um investimento na cópia, na escrita sob ditado, na memorização pura e simples de palavras e sílabas, na utilização da memória de curto prazo para reconhecimento das famílias silábicas quando o professor toma a leitura. O processo de ensino é caracterizado, então, por um modelo conhecido como estímulo-resposta. Esse é o modelo típico da cartilha. A língua escrita é compreendida como uma transcrição da fala. O texto é considerado um acumulado de frases desconectadas entre si. O estudante é considerado um sujeito vazio e que vai para a escola e é preenchido pelos ensinamentos escolares. Esse modelo empirista supõe apenas a acumulação dos saberes ofertados pelo professor. O aluno precisa memorizar e fixar informações. O estudante faz a substituição de respostas erradas por respostas certas. É a típica educação bancária de que fala Paulo Freire. Nela, o estudante é considerado um ser passivo. E do outro lado, temos a teoria construtivista. A mente, sendo uma estrutura, tende a funcionar em equilíbrio, o que aumenta seu grau de organização interna e de adaptação ao meio. Entretanto, quando o equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, o organismo se reestrutura, a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio. Para Piaget, esse processo reequilibrador, que ele chama de equilibração majorante, é um fator preponderante na evolução, no desenvolvimento mental, na aprendizagem e no aumento do conhecimento. Então, de acordo com a teoria construtivista, o professor é um importante mediador do processo ensino-aprendizagem. O estudante passa por estágios de aprendizagem, nos quais participa ativamente da construção de seu conhecimento. O equilíbrio surge quando o indivíduo organiza o conhecimento adquirido. Os ambientes ocasionam oportunidades de interação entre o sujeito e objeto, gerando desequilíbrios, conflitos. A assimilação ocorre quando novas experiências ou informações são introduzidas na estrutura cognitiva do estudante, pois o organismo se reestrutura a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio. A acomodação acontece quando a criança modifica as estruturas cognitivas para enfrentar o novo. E, de acordo com Piaget, a aprendizagem se configura quando há esta acomodação. O construtivismo prevê que o conhecimento não é concebido como uma cópia do real, incorporado diretamente pelo sujeito. Ele pressupõe uma atividade por parte de quem aprende, que organiza e integra os novos conhecimentos aos já existentes. Isso vale tanto para o aluno quanto para o professor em processo de transformação. Então, segundo a posição construtivista, o conhecimento não é a cópia da realidade, mas sim uma construção do ser humano. E baseado no construtivismo, vamos apresentar agora as hipóteses do sistema de escrita alfabético, que é a teoria desenvolvida por Anna Teberoski e Emília Ferreiro. Então agora eu passarei a palavra a Lilian, que falará de uma dessas hipóteses. Agora veremos a hipótese alfabética. Para isso, selecionamos algumas sondagens dentre as que nos foram enviadas a fim de elucidar cada hipótese.
E dentro da presente hipótese, como é observado na sondagem que vocês veem na tela, o estudante já faz correspondência entre os grafemas, a escrita, e fonemas. Mas mesmo assim, ainda há problemas quanto à troca fonética, geladina e não gelatina, doda e não torta, e de ortografia, paçoca com S e não com C cedilha, que são completamente aceitáveis, pois encontrar-se na fase alfabética não significa que o estudante já tenha atingido a excelência na escrita. Muito pelo contrário, alguns ainda terão muito que ser trabalhado por você, professor. Nesta outra sondagem, além de problemas relacionados à troca fonética e ortografia também, ainda podemos observar problemas quanto à segmentação na frase. O estudante precisa compreender a escrita como um sistema notacional. A escrita anota a sequência de partes sonoras das palavras, que possui regras próprias, diferente da fala. E este estudante produz registros facilmente compreendidos pelos adultos e por outras crianças que já sabem ler e escrever de forma convencional. E o que ele precisa saber é ampliar as competências de leitura objetiva, inferencial e avaliativa. Agora, daremos algumas sugestões de elaboração de atividades que têm como intuito principal ofertar ao estudante a possibilidade de avançar em seu aprendizado e de construir novos saberes, sem que isso se baseie em folhas de atividades avulsas e desconexas daquilo que os demais estudantes da turma estão aprendendo. Primeiramente, é fundamental modelizar a leitura para todos os estudantes. Afinal, os eixos de leitura e escuta e de oralidade são fundamentais para o ensino da língua. De acordo com a pesquisa mais recente do Instituto ProLivro, que é de 2022, intitulada Retratos de Leitura no Brasil, 56% dos paulistas interessados em leitura desenvolveram esse hábito por influência de um bom professor. Pesquisadores que são referência na educação brasileira, como Zilberman e Lajolo, por exemplo, apontam em suas pesquisas que a leitura aumenta as possibilidades de interação social, uma vez que potencializa o desenvolvimento tanto da linguagem oral quanto da escrita e do desenvolvimento do pensamento intelectual, trabalhando diversas áreas do cérebro e desenvolvendo a imaginação, a criatividade e a criticidade, rumo à formação de um estudante protagonista, capaz de realizar escolhas de forma mais consciente e assertiva. A leitura tornou-se hoje uma ferramenta indispensável à vida em sociedade, a qual, por sua vez, abre as janelas do mundo para o ser humano. Assim, é importante, conforme vemos na tela, modelizar a leitura em voz alta, tanto pelo professor quanto por outros colegas, propiciar contato com a leitura escrita, levando o estudante a refletir sobre o uso da língua escrita e sobre a função social do gênero textual estudado, mesmo que em seu registro, tal como nos modelos que a Lilian apresentou nas telas anteriores, ele ainda não faça a escrita de maneira convencional. Tal como nos itens anteriores, é imprescindível que o estudante tenha o máximo de contato com a língua escrita. Assim, é fundamental manter uma cópia do alfabeto ao alcance do estudante para que consulte sempre que necessário. É importante que seja confeccionado em letra bastão maiúscula e também propor produção textual de variados textos, levando em consideração as aptidões que o estudante já apresenta e relacionando com os gêneros textuais trabalhados no currículo. Para estudantes nessa hipótese, é possível, por exemplo, pedir o final de um texto, ou a elaboração de um poema, ou trabalhar com manchetes de jornal, montar e explorar bancos de palavras que causem dificuldades ortográficas, organizando jogos para ampliar o repertório do estudante. E também trabalhar a revisão dos textos dos próprios estudantes, para que eles sejam capazes de refletir sobre a própria escrita. É fundamental que o estudante esteja inserido nas temáticas, discussões e demais atividades que a turma desenvolve. Por isso, é necessário sempre ofertar ao estudante a oportunidade de ler e de escrever, adaptando atividades e levando em consideração os textos e temas trabalhados com os demais estudantes da turma, enfatizando a função social dos gêneros em questão.
Obrigada, professores. Esperamos que as sugestões possam ajudá-los a fazer as adaptações necessárias para cada estudante. E gostaria agora de, em meu nome e em nome da Lilian, agradecer a equipe de anos iniciais que muito nos ajudou na elaboração deste material. Segue aqui a referência bibliográfica e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!